Ela se casou por interesse para dar o golpe, mas acabou se apaixonando pelo homem que ia enganar. Clara nunca acreditou em amor. Não era amargura. Era cálculo. Desde muito nova, ela entendeu que o mundo funcionava como uma troca desigual. Alguns nasciam com tudo, e outros precisavam aprender a sobreviver com o resto. Ela era do segundo grupo. Cresceu vendo a mãe contar moedas na mesa da cozinha, tentando fazer o dinheiro durar até o fim do mês. Viu promessas de ajuda que nunca chegaram. Viu homens bem vestidos entrarem na vida delas com discursos bonitos, e saírem deixando apenas silêncio e frustração. Com o tempo, Clara parou de esperar algo das pessoas. E começou a observar. Observava como os ricos se comportavam, como escolhiam com quem se relacionar, como confiavam e, principalmente, como eram enganados. Porque sim, eles também eram. Só que de forma mais sofisticada. E foi aí que tudo mudou dentro dela. Se o jogo existia, ela aprenderia a jogar. Mas não de qualquer jeito. Clara não queria golpes pequenos. Não queria viver de mentira barata, correndo risco o tempo todo. Ela queria um único movimento perfeito. Algo limpo, silencioso, definitivo. Um golpe que não parecesse golpe. Um relacionamento que não levantasse suspeitas. Um casamento. Durante anos, ela se preparou. Estudou comportamento. Refinou sua forma de falar. Mudou sua postura, sua aparência, seus hábitos. Aprendeu a se vestir de forma discreta, mas elegante. Aprendeu a ouvir mais do que falar. Aprendeu a parecer exatamente o tipo de mulher que homens ricos respeitam. Não a mais chamativa. A mais confiável. Aquela que não ameaça, mas também não implora. Clara construiu uma versão de si mesma que não existia, e fez isso tão bem que, às vezes, nem ela sabia onde terminava a personagem e começava a mulher real. E então, quando finalmente estava pronta, o nome apareceu. Eduardo Albuquerque. Rico. Muito rico. Empresário consolidado, dono de uma rede de investimentos que crescia de forma constante. Discreto, reservado e viúvo há 3 anos. Mas não era só isso. Eduardo era conhecido por manter distância de relacionamentos desde a morte da esposa. Poucas aparições públicas. Nenhum escândalo. Nenhuma mulher fixa. Um homem emocionalmente fechado, mas não vazio. Para Clara, aquilo não era um obstáculo. Era uma oportunidade. Homens assim não buscavam aventura. Buscavam paz. E ela sabia exatamente como oferecer isso. Mas diferente de outras mulheres que tentavam se aproximar de forma direta, Clara fez o oposto. Ela estudou o ambiente primeiro. Descobriu os restaurantes que ele frequentava. Os horários que costumava sair. Os eventos que aparecia, sempre discretamente, sempre sem chamar atenção. Ela não queria ser notada de imediato. Queria ser familiar. Alguém que, aos poucos, passasse a fazer parte do cenário dele sem parecer uma invasão. E então, numa terça-feira comum, tudo começou. Clara entrou em um café que sabia que Eduardo frequentava. Nada extravagante. Vestido simples. Maquiagem leve. Postura tranquila. Ela não olhou diretamente para ele. Nem uma vez. Sentou-se, pediu um café e abriu um livro. Calma. Natural. Invisível. Exatamente como havia planejado. Eduardo estava lá. Sozinho. Como sempre. Em algum momento, os olhos dele passaram por ela, rápido, quase automático. Mas pararam. Por um segundo a mais do que o normal. Clara percebeu. Mas não reagiu. Continuou lendo. Porque o jogo não era sobre chamar atenção. Era sobre deixar que ele quisesse olhar de novo. E funcionou. No segundo encontro, dias depois, no mesmo lugar, ele a reconheceu. No terceiro, já não parecia coincidência. Foi ele quem puxou o assunto. Algo simples. Você sempre lê nesse horário? Clara levantou os olhos, como se tivesse sido pega de surpresa. Um leve sorriso. Nada exagerado. Quando posso? Curto. Sem esforço. Sem interesse aparente. Perfeito. A conversa foi breve. Mas suficiente. Eduardo não era um homem que se abria rápido, mas também não era indiferente. E Clara sabia reconhecer isso. Quando saiu daquele café naquele dia, ela não comemorou. Não se empolgou. Apenas confirmou mentalmente. O primeiro passo tinha sido dado. Mas, no fundo,
Algo nela estava diferente. Porque, pela primeira vez em muito tempo, aquilo não parecia apenas um jogo. E isso era perigoso. Clara não acreditava em sorte. Tudo que parecia espontâneo era, na verdade, repetição bem ensaiada. Depois do primeiro contato, ela não correu atrás. Não mandou mensagem. Não tentou forçar novos encontros. Não mudou sua rotina. Pelo contrário, ela continuou indo ao mesmo café, nos mesmos dias, nos mesmos horários. Lendo, em silêncio, como se Eduardo fosse apenas mais uma presença irrelevante no ambiente. Mas não era. Ela percebia cada movimento dele. O tempo que ele demorava para chegar. O tipo de roupa que usava. Quando estava mais cansado. Quando parecia mais leve. E, principalmente, quando olhava para ela. Sempre rápido. Sempre discreto. Mas cada vez menos casual. Clara não retribuía de imediato. Esse era o erro de muitas mulheres, responder rápido demais. Ela deixava o interesse crescer, sozinho. Até que, naturalmente, Eduardo voltou a falar com ela. Você nunca muda de livro. Ela fechou a página com calma, marcando o ponto. Eu gosto de terminar o que começo. Simples. Mas não por acaso. Eduardo assentiu, como se aquela resposta tivesse mais peso do que deveria. E, a partir dali, as conversas começaram a se repetir. Curtas no início. Sobre o café. Sobre livros. Sobre banalidades. Nada profundo. Nada pessoal. E exatamente por isso, funcionava. Clara sabia que homens como Eduardo não se entregavam a quem invadia seu espaço. Eles se abriam, para quem parecia seguro, previsível, confiável. Ela não perguntava demais. Não se expunha demais. Não tentava impressionar. Ela apenas estava ali. Presente. Estável. Diferente de tudo o que ele provavelmente já tinha visto depois da perda da esposa. Com o tempo, os encontros deixaram de parecer coincidência. E começaram a se tornar esperados. Eduardo passou a chegar no café e procurar por ela, mesmo sem admitir. E quando ela não estava, ele percebia. Clara notou isso na terceira semana. E então, pela primeira vez, mudou levemente o jogo. Ela sumiu por 2 dias. Sem aviso. Sem explicação. Quando voltou, tudo estava exatamente como antes. Exceto por um detalhe. Eduardo falou primeiro, rápido demais. Você não veio esses dias. Não foi uma pergunta. Foi constatação. Clara inclinou levemente a cabeça, como se aquilo não tivesse importância. Estava resolvendo algumas coisas. E voltou ao livro. Sem desenvolver. Sem dar espaço. Sem alimentar. Mas aquilo foi suficiente. Porque, naquele momento, o interesse já não era mais superficial. Era ausência sentida. E isso mudava tudo. A partir dali, Eduardo começou a se aproximar mais. As conversas ficaram mais longas. Os silêncios, mais confortáveis. E, aos poucos, ele começou a compartilhar pequenos fragmentos da própria vida. Nada muito profundo. Mas o suficiente. Comentou sobre o trabalho. Sobre a rotina pesada. Sobre como evitava eventos sociais. E, em um desses momentos, quase sem perceber, mencionou a esposa. Clara não reagiu com curiosidade. Não fez perguntas. Não demonstrou surpresa. Apenas escutou. E disse, com suavidade: deve ter sido difícil. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Como se aquela fosse a primeira vez que alguém não tentava invadir, nem evitar o assunto. Apenas reconhecer. Foi. Só isso. Mas naquele instante, algo mudou. Clara sentiu. Era sutil, mas real. Uma pequena quebra na armadura. E ela sabia exatamente o que aquilo significava. Confiança. E confiança era o caminho. Dias depois, Eduardo fez o primeiro convite fora do café. Você gostaria de jantar comigo algum dia? Clara não respondeu na hora. Fechou o livro. Pensou por alguns segundos, não porque precisava, mas porque era necessário parecer que sim. Talvez. Um leve sorriso. Depende do dia. Não foi um sim. Mas também não foi um não. Foi melhor. Foi interesse, sem entrega. E Eduardo aceitou.
Sem pressão. Sem insistência. Mas com algo novo no olhar. Expectativa. Quando Clara saiu naquele dia, caminhando sem pressa pela calçada, o plano avançava exatamente como ela tinha desenhado. Cada etapa no tempo certo. Cada reação prevista. Tudo sob controle. Mas havia um detalhe que não estava no roteiro. Enquanto lembrava da forma como ele falou da esposa, e da forma como olhou para ela depois, Clara sentiu algo estranho. Não era culpa. Ainda não. Mas também não era indiferença. E isso começava a fugir do controle. Pela primeira vez, o jogo não parecia totalmente unilateral. E, mesmo sem admitir, uma pequena parte dela já não queria apenas vencer. Queria entender. E isso era o começo do problema. O jantar aconteceu 2 semanas depois. Clara não aceitou de imediato. Fez Eduardo esperar. Não por capricho, mas por estratégia. Ela precisava manter o equilíbrio. Nem distante demais a ponto de esfriar. Nem próxima demais a ponto de parecer fácil. Quando finalmente disse sim, escolheu bem as palavras. Acho que agora faz sentido. Como se fosse algo natural. Como se tivesse levado tempo para confiar. E isso teve efeito. O restaurante era elegante, mas discreto. Nada de ostentação exagerada. Exatamente o tipo de lugar que um homem como Eduardo escolheria. Clara chegou pontualmente. Vestido simples. Cores neutras. Sem chamar atenção além do necessário. Mas impecável. Eduardo já estava lá. E quando a viu, houve uma pausa. Rápida. Mas real. Você está diferente. Clara inclinou levemente o rosto. Melhor ou pior? Ele sorriu, quase sem perceber. Melhor. O jantar começou como todos os outros encontros. Leve. Controlado. Sem excessos. Mas, aos poucos, algo mudou. Fora do café, fora da rotina. Eduardo parecia menos protegido. Mais aberto. Falou mais do trabalho. Da pressão constante. Da dificuldade de confiar nas pessoas. E, inevitavelmente, voltou ao passado. Dessa vez, não foi só uma menção. Ele falou da esposa. Do acidente. Do silêncio que veio depois. Dos meses em que evitou qualquer contato com o mundo. Clara ouviu tudo. Sem interromper. Sem demonstrar curiosidade invasiva. Apenas presente. E quando ele terminou, ela não tentou consolar com frases prontas. Apenas disse: "Você não parece alguém quebrado." Eduardo a olhou por alguns segundos. Como se estivesse tentando entender aquela resposta. E o que eu pareço? Clara sustentou o olhar. Alguém que decidiu continuar, mesmo sem querer. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi profundo. E ali, sem perceber, Eduardo deu mais um passo. Não por carência, mas por escolha. Os jantares passaram a se repetir. Não com frequência exagerada, mas com constância. E cada encontro trazia algo novo. Um detalhe. Uma história. Um gesto. Clara continuava no controle. Ou pelo menos, acreditava nisso. Porque, na prática, algumas coisas já não eram mais calculadas. Alguns sorrisos vinham espontâneos. Algumas respostas, sinceras demais. E isso começava a incomodar. Ela ignorava. Seguia o plano. Até que, numa noite comum, tudo saiu do esperado. Sem preparação. Sem contexto. Eduardo disse: "Eu não quero perder tempo." Clara franziu levemente a testa. Com o quê? Ele respirou fundo. Como quem já havia pensado muito antes de falar. Com coisas que não fazem sentido. Pausa. Olhar direto. Sem desviar. Casa comigo. O tempo pareceu travar. Clara não respondeu de imediato. Não porque estava surpresa, mas porque não era assim que deveria acontecer. Aquilo estava rápido demais. Fácil demais. Perigoso demais. Ela analisou. Em silêncio. Eduardo não parecia impulsivo. Não havia emoção exagerada. Não era um pedido desesperado. Era decisão. E isso tornava tudo mais sério. Você nem me conhece direito. A resposta dela veio calma. Controlada. Mas também, testando. Eduardo não recuou. Conheço o suficiente.
O suficiente para casar? O suficiente para saber que você não é como as outras. Clara sustentou o olhar. Por fora, estável. Por dentro, calculando. Aquilo podia encurtar todo o processo. Mas também podia expor riscos. Casamentos rápidos exigiam proteção. E Eduardo não era ingênuo. Ela sabia disso. E ele confirmou logo em seguida. Mas tem uma condição. Ali estava. O ajuste. Um contrato. Clara não reagiu. Apenas escutou. Separação total de bens. Cláusulas de proteção. Tudo formalizado. Direto. Sem rodeios. Eu já passei por perdas demais para correr riscos desnecessários. Clara assentiu lentamente, como se estivesse considerando. Mas, na verdade, ela já esperava algo assim. E já tinha pensado nisso antes. Seu plano nunca foi sobre acesso imediato. Era sobre construção, confiança, tempo. Um contrato não impediria isso. Na verdade, poderia até ajudar. Ela olhou para ele. Você acha que isso muda alguma coisa? Eduardo respondeu sem hesitar. Para mim, não. Pausa. Para você, deveria. Clara quase sorriu. Mas conteve. Porque aquela era a parte delicada. Ela precisava parecer levemente resistente. Não interessada demais. Não confortável demais. Eu preciso pensar. E pensou. Por 3 dias. Sem responder mensagens. Sem aparecer no café. Silêncio absoluto. Quando voltou, não explicou nada. Apenas sentou-se no lugar de sempre. Como se nada tivesse acontecido. Eduardo chegou alguns minutos depois. E, dessa vez, foi direto. E então? Clara fechou o livro com calma. Olhou para ele. Sem pressa. Sem ansiedade. E disse: eu aceito. Simples. Sem emoção exagerada. Sem romantismo. Mas, dentro dela, algo não estava completamente alinhado. Porque, pela primeira vez, ela não estava dizendo sim apenas pelo plano. E isso começava a complicar tudo. O casamento aconteceu rápido. Sem alarde. Sem festa grandiosa. Sem exposição desnecessária. Apenas o essencial. Um cartório discreto, algumas assinaturas, e um acordo silencioso entre 2 pessoas que, teoricamente, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ou pelo menos, era o que Clara acreditava. O contrato foi assinado no mesmo dia. Cláusulas claras. Separação total de bens. Proteções jurídicas detalhadas. Eduardo não deixou nenhuma brecha. Era frio nesse aspecto. Calculista. Experiente. E, por um breve momento, Clara sentiu algo próximo de respeito. Porque, no fundo, ele também jogava. Só que de outro jeito. Ainda assim, ela não se intimidou. Seu plano nunca dependeu de falhas óbvias. Dependia de tempo, de proximidade, de confiança. E isso, nenhum contrato era capaz de impedir. Nos primeiros dias, tudo seguiu exatamente como esperado. A casa. Grande demais para 2 pessoas. Silenciosa demais para um recém-casamento. Ambientes organizados, decoração impecável, mas sem vida. Clara caminhava pelos cômodos como quem visita um lugar que ainda não pertence a ela. Observando, memorizando, cada detalhe, cada rotina, cada ponto cego. Ela sabia que precisava entender aquele espaço tanto quanto entendia Eduardo. Porque agora, o jogo tinha avançado de nível. Mas havia algo ali que ela não esperava. Eduardo não a tratava como um acordo. Não havia frieza. Não havia distância forçada. Ele era gentil, de uma forma constante, quase irritante. Na primeira manhã, ele perguntou: você prefere café forte ou mais leve? Clara estranhou. Não pela pergunta, mas pelo cuidado. Tanto faz. Resposta automática. Defensiva. Ele assentiu. Mas, no dia seguinte, preparou 2. E deixou que ela escolhesse. Pequeno detalhe, mas calculado, ou não. Clara começou a perceber padrões. Ele não invadia o espaço dela. Não fazia perguntas excessivas. Não tentava criar intimidade à força. Mas estava sempre atento.
como se respeitasse uma distância invisível e, ao mesmo tempo, nunca deixasse completamente sozinha. Isso não estava no plano. Homens ricos, na experiência de Clara, eram de dois tipos: ou controladores, ou indiferentes. Eduardo não era nenhum dos dois. E isso criava um problema. Porque Clara sabia lidar com extremos. Mas não com equilíbrio. Os dias passaram. E a rotina começou a se formar. Ele saía cedo. Voltava no fim da tarde ou à noite. Às vezes jantavam juntos. Às vezes não. Sem cobrança. Sem obrigação. Mas, quando estavam no mesmo ambiente, havia presença. Conversas simples. Silêncios tranquilos. E uma sensação crescente de normalidade. Perigosa. Muito perigosa. Clara continuava observando tudo. O escritório. Os horários. Os contatos. Aos poucos, Eduardo começou a incluí-la em pequenos aspectos da vida dele. Opiniões sobre coisas simples. Decisões leves. Detalhes do dia a dia. Nada financeiro. Nada relevante. Mas suficiente para abrir portas futuras. Era o caminho natural. E ela sabia disso. Mas, paralelamente, algo começou a mudar. Sem aviso. Sem controle. Numa noite qualquer, Clara desceu mais tarde. A casa estava silenciosa. Luzes baixas. E, na cozinha, Eduardo, preparando algo simples. Você ainda não jantou? Não foi pergunta. Foi constatação. Ela parou por um segundo. Aquilo não fazia parte de nenhum cenário que ela tinha ensaiado. Eu não estava com fome. Ele deu de ombros, leve. Mesmo assim. Colocou um prato na mesa. Sem insistir. Sem pressão. Apenas, ali. Clara sentou. Mais por reflexo do que por vontade. E comeu. Em silêncio. Mas, diferente de tudo que já tinha vivido, aquele silêncio não era vazio. Era confortável. E isso a desarmou. Dias depois, ele fez algo ainda mais simples. Mas que ficou. Eu comprei aquele chá que você comentou no café. Clara franziu levemente a testa. Eu nem lembrava disso. Ele respondeu sem pensar. Eu lembro. Curto. Direto. Sem intenção de impressionar. E foi exatamente por isso que funcionou. Naquela noite, Clara demorou mais para dormir. Deitada, olhando para o teto. Repassando tudo. O plano. As etapas. Os próximos passos. Mas, pela primeira vez, as coisas não estavam tão claras. Porque Eduardo não era um alvo. Não se comportava como um. Não dava motivos. Não criava distância. E, pior, não merecia. Clara virou o rosto, tentando ignorar o pensamento. Mas ele voltou. Insistente. Silencioso. Desconfortável. Porque o problema já não era mais executar o plano. Era continuar querendo executá-lo. E isso era algo que ela nunca tinha previsto. Pela primeira vez, o golpe não parecia inteligente. Parecia errado. E Clara não gostava dessa sensação. Porque significava uma coisa que ela sempre evitou. Perda de controle. E sem controle, o jogo deixava de ser um jogo. E passava a ser real. Clara sempre soube esperar. Esse era o diferencial dela. Não agir por impulso. Não se precipitar. Não estragar o plano por ansiedade. Tudo tinha um tempo. E, finalmente, o tempo tinha chegado. Não foi de forma óbvia. Não houve uma grande oportunidade surgindo de repente. Foi algo construído. Silencioso. Gradual. Eduardo passou a confiar nela. Primeiro em coisas pequenas. Depois, em detalhes maiores. Opiniões sobre contratos simples. Comentários sobre decisões do dia a dia. Acesso a conversas, a contextos, a informações. Nada direto, mas suficiente. Clara começou a enxergar o caminho. Documentos que antes estavam distantes, agora estavam ao alcance. Processos que antes eram invisíveis, agora faziam sentido. Ela não precisava forçar nada. Bastava observar, esperar e agir no momento certo. E o momento estava ali. Numa tarde comum, no escritório da casa, Eduardo precisou sair às pressas. Uma ligação importante. Algo urgente.
Ele hesitou por um segundo antes de sair. Olhou para Clara. Se precisar de algo, está tudo ali. Apontou para a mesa. Computador aberto. Papéis organizados. Confiança. Simples assim. E foi embora. A porta fechou. O silêncio ficou. Clara permaneceu parada por alguns segundos. Sem se mover. Sem respirar fundo. Apenas, sentindo. Aquilo era o que ela tinha esperado desde o início. A brecha. Não perfeita, mas suficiente. Ela caminhou até a mesa. Calma. Sem pressa. Como sempre. Os olhos passaram pelos documentos. Planilhas. Acordos. Movimentações. Tudo ali. Exposto. Vulnerável. Um passo. Era só isso que faltava. Um único movimento. Copiar informações. Registrar dados. Abrir o caminho que, mais à frente, permitiria o golpe completo. Nada imediato. Nada brusco. Mas irreversível. Ela sabia exatamente o que fazer. Sempre soube. E mesmo assim, parou. A mão pairou sobre o teclado. Imóvel. Como se algo invisível a impedisse de continuar. Clara franziu levemente o senho. Aquilo não fazia sentido. Ela já tinha feito coisas muito mais difíceis. Já tinha tomado decisões muito mais frias. Por que, agora? Ela tentou racionalizar. É só mais um passo. Você já chegou até aqui. Não muda nada. Mas mudava. E ela sabia. Porque, pela primeira vez, havia um rosto ligado àquilo. Eduardo. Não como alvo, mas como pessoa. E isso interferia. Clara afastou a mão lentamente. Respirou fundo. Deu um passo para trás. Irritada. Consigo mesma. Aquilo era fraqueza. E fraqueza não fazia parte dela. Ou pelo menos, não deveria. Ela virou o rosto, tentando se recompor. E foi então que viu algo simples sobre a mesa. Um prato. Coberto. Ainda quente. Clara se aproximou, quase sem pensar. Destampou. Comida. Simples. Mas claramente preparada há pouco tempo. Ao lado, um bilhete. Letra direta. Sem enfeite. Você disse que não tinha comido direito hoje. Nada mais. Sem assinatura. Sem esforço para parecer algo grande. Só, cuidado. Clara ficou parada. O papel na mão. O prato à frente. E, de repente, o plano inteiro pareceu distante. Frio. Quase estranho. Ela se sentou. Devagar. Como se o corpo estivesse mais pesado. Olhou para a comida. Depois para o bilhete. E algo dentro dela cedeu. Não foi um colapso. Não foi dramático. Foi sutil. Mas definitivo. Uma linha que, até então, era clara, começou a desaparecer. Minutos depois, ela estava na cozinha. Sozinha. Com o prato vazio. E pensamentos que não conseguiam mais ser organizados como antes. Quando Eduardo voltou naquela noite, tudo parecia normal. Como sempre. Ele entrou, colocou as coisas sobre a mesa. E olhou para ela. Deu tudo certo? Clara respondeu automaticamente. Deu. Mas havia algo diferente. Ele percebeu. Não de forma clara, mas suficiente para perguntar. Você está bem? Clara hesitou. Um segundo. Curto. Mas real. Estou. Mentira. A primeira, fora do controle. Eduardo não insistiu. Apenas assentiu. E seguiu a rotina. Como sempre fazia. Respeitando o espaço. Sem pressionar. Sem desconfiar. E aquilo doeu mais do que deveria. Naquela noite, Clara não dormiu direito. Virou de um lado para o outro. Repassando cada detalhe do dia. A oportunidade. A hesitação. O bilhete. E, principalmente, a sensação que ficou. Ela poderia ter avançado. Deveria ter avançado. Era o plano. Era o objetivo. Era o motivo de tudo. Mas não conseguiu. E isso era novo. Perigoso. Porque significava que algo tinha mudado. Não no ambiente. Não nas circunstâncias. Mas nela. Clara fechou os olhos. Tentando encontrar a antiga lógica. A antiga frieza. Mas, dessa vez, não encontrou.
Porque agora existia algo que antes não existia. Dúvida. E dúvida não combina com quem precisa executar um golpe perfeito. No fundo, ela já sabia. O maior risco nunca foi ser descoberta. Foi não conseguir continuar. E, pela primeira vez, esse risco era real. Clara tentou continuar. Por alguns dias, fingiu que nada tinha mudado. Seguiu a rotina. Manteve o comportamento. Respondeu como sempre respondeu. Mas era só aparência. Por dentro, tudo estava fora do lugar. O plano ainda existia. As etapas ainda faziam sentido. As oportunidades ainda apareciam. Mas agora, havia um peso. Em cada gesto. Em cada silêncio. Em cada olhar de Eduardo. E isso começou a desgastar. Ela já não conseguia observar sem se envolver. Não conseguia calcular sem sentir. E, pior, não conseguia mais mentir com a mesma facilidade. Numa noite silenciosa, isso ficou impossível de ignorar. A casa estava calma. Luzes baixas. Sem televisão. Sem distrações. Eduardo estava na sala, revisando alguns documentos. Clara o observava de longe. Sem ser notada. Ou talvez sendo, e ele apenas respeitando. Era sempre assim. Ele nunca invadia. Nunca pressionava. Nunca exigia respostas. E, de alguma forma, isso dizia mais do que qualquer confronto. Clara respirou fundo. Uma vez. Duas. Como se estivesse se preparando para algo que não tinha mais volta. E, no fundo, não tinha mesmo. Eduardo. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Ele levantou os olhos imediatamente. Atento. Presente. O que foi? Simples. Direto. Sem defesa. Clara caminhou até ele. Devagar. Sem ensaio. Sem roteiro. Parou à frente. Por um segundo, pensou em voltar atrás. Inventar qualquer coisa. Adiar. Manter o controle. Mas não deu. Porque aquilo já não era mais sobre controle. Era sobre verdade. E a verdade não aceita adiamento. Eu preciso te contar uma coisa. Eduardo fechou o notebook com calma. Sem pressa. Como se entendesse que aquele momento era mais importante do que qualquer outra coisa. Pode falar. Clara desviou o olhar por um instante, organizando os pensamentos. Mas não havia como organizar aquilo de forma bonita. Então ela falou, como era. Cru. Direto. Irreversível. Eu não entrei na sua vida por acaso. O silêncio caiu. Pesado. Denso. Mas Eduardo não interrompeu. Não reagiu. Apenas escutou. E isso fez Clara continuar. Eu sabia quem você era. Sabia da sua rotina. Sabia onde te encontrar. A voz não tremia. Mas já não era fria. Eu me aproximei com intenção. Pausa. Respiração curta. Intenção de te enganar. Agora, não havia mais volta. O ar parecia mais pesado. Mas, ainda assim, Eduardo não reagiu como ela esperava. Não houve explosão. Não houve incredulidade. Apenas um silêncio. Diferente. Mais profundo. Mais distante. Clara continuou. Porque parar seria pior. O casamento também fazia parte. Cada palavra, mais difícil. Era um plano. Desde o começo. Ela levantou os olhos. Finalmente. E viu. Não raiva. Não ainda. Mas algo que ela não sabia lidar. Decepção. Silenciosa. Contida. Real. E aquilo foi pior do que qualquer grito. Por quê? A pergunta veio baixa. Sem agressividade. Sem julgamento imediato. Mas com peso. Clara não respondeu na hora. Porque, pela primeira vez, a resposta não era simples. Antes, ela teria dito: dinheiro. Segurança. Sobrevivência. Mas agora, isso não explicava tudo. Porque era o que eu sabia fazer. Ela engoliu seco. Porque eu nunca tive outra opção. Eduardo manteve o olhar nela. Firme. E agora? Curto. Direto. Sem rodeios. Clara sentiu o peito apertar. Porque aquela pergunta exigia algo que ela nunca tinha dado. Sinceridade completa. Agora eu não consigo continuar.
Silêncio. Eu tentei. A voz falhou pela primeira vez. Mas eu não consigo. Ela respirou fundo, como se estivesse se desmontando ali. Eu não quero mais isso. Pausa. E então, a verdade que ela evitou até o fim. Eu não quero te enganar. O silêncio voltou. Mais longo. Mais pesado. Eduardo desviou o olhar por alguns segundos. Como se estivesse reorganizando tudo dentro da própria cabeça. Cada momento. Cada conversa. Cada gesto. Agora com um novo significado. E aquilo levava tempo. Clara não falou mais nada. Não tentou se justificar. Não tentou amenizar. Sabia que não havia forma de suavizar aquilo. Depois de alguns segundos, ele voltou a olhar para ela. E fez a única pergunta que realmente importava. Em que momento deixou de ser um jogo? Clara fechou os olhos por um instante. Porque aquela resposta doía. Quando eu percebi que não queria te perder. Simples. Sem defesa. Sem estratégia. Só verdade. E, pela primeira vez desde o início de tudo, Clara não estava jogando. Estava apenas sendo. Eduardo ficou em silêncio. Sem reação imediata. Sem decisão. Porque algumas coisas não se resolvem no momento em que são ditas. Se resolvem no que vem depois. E, naquele instante, tudo que existia entre eles estava suspenso. Entre o que foi e o que ainda poderia ser. Sem garantia. Sem controle. Sem plano. Apenas consequência. Eduardo não respondeu na hora. Depois da pergunta, depois da resposta, veio o silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Não era confortável. Não era leve. Era pesado. Cheio de coisas não ditas e difíceis de organizar. Ele se levantou devagar. Passou a mão pelo rosto. E, por alguns segundos, simplesmente andou pela sala. Como se precisasse de espaço. Clara não se moveu. Não tentou se aproximar. Não pediu nada. Porque sabia. A partir dali, qualquer passo não era mais dela. Era dele. Eu preciso de um tempo. A frase veio baixa. Controlada. Mas definitiva. Clara assentiu. Sem questionar. Sem discutir. Eu entendo. E, pela primeira vez, ela realmente entendia. Naquela mesma noite, Eduardo saiu. Não levou muita coisa. Só o essencial. Como alguém que não queria fazer cena, mas também não conseguia ficar. A porta fechou. E, com ela, tudo que Clara tinha construído. Ou achava que tinha. A casa, que antes parecia grande, agora parecia vazia, fria, distante. E, ironicamente, foi ali, sem nada, que Clara percebeu o que realmente tinha perdido. Não o dinheiro, não a segurança, mas algo que ela nunca teve antes. Alguém que havia, sem precisar de nada em troca. Os dias seguintes foram silenciosos. Sem mensagens. Sem ligações. Sem explicações. Clara continuou na casa por um tempo. Mais por inércia do que por escolha. Mas já não fazia sentido. Cada cômodo carregava uma memória. Cada detalhe, um contraste. Entre o que foi planejado e o que se tornou real. Uma semana depois, ela saiu. Sem levar quase nada. Roupas básicas. Alguns objetos pessoais. Deixou o resto. Porque, no fundo, nada daquilo parecia mais dela. Voltou para uma vida simples. Pequena. Sem conforto. Mas, pela primeira vez, sem mentira, os dias eram difíceis. Não pela falta de dinheiro, mas pelo vazio, pela ausência, pela consciência constante de que, quando teve a chance de algo real, ela quase destruiu tudo. E talvez tivesse destruído mesmo. Clara não esperava perdão. Não esperava retorno. Sabia que algumas decisões não têm volta. E aceitou isso. Pela primeira vez na vida, sem tentar manipular o resultado. Até que, numa manhã comum, o celular vibrou. Número conhecido. Mensagem curta. Direta. Se ainda for verdade, vem conversar. Clara leu uma vez. Depois outra. Como se precisasse ter certeza. O coração acelerou. Mas não havia euforia. Havia cautela. Porque aquilo não era uma segunda chance garantida.
Era apenas uma possibilidade. E possibilidades exigem coragem. Ela não respondeu de imediato. Se arrumou com calma, sem pressa, sem tentar impressionar, sem construir personagem. E saiu. O caminho até o encontro pareceu mais longo do que realmente era. Cada passo, carregado, não de expectativa, mas de responsabilidade. Quando chegou, Eduardo já estava lá, sentado, como da primeira vez. Simples, discreto, mas diferente. Havia distância no olhar. E isso era justo. Clara se aproximou. Parou à frente, sem saber exatamente o que dizer. E, pela primeira vez desde o início de tudo, isso era verdadeiro. Eu vim. Simples. Sem construção. Eduardo assentiu, observando, como quem tenta reconhecer alguém. De novo. Você disse que não queria mais me enganar. Clara confirmou com um leve movimento de cabeça. Não quero. Silêncio. E o resto? A pergunta veio direta, mas sem agressividade. Ainda é verdade? Clara não desviou o olhar. Não pensou em resposta perfeita. Não tentou convencer. Apenas disse: é. Pausa. Respiração firme. Mas dessa vez, não tem plano. Nada além disso. Sem promessas exageradas. Sem garantias. Porque ela sabia. Confiança não volta com palavras. Volta com tempo. Com consistência. Com verdade. Eduardo a observou por alguns segundos. Longos. Como se estivesse pesando tudo. O passado. O presente. O risco. E então, ele fez algo simples. Mas que mudava tudo. Senta. Não era um perdão. Não ainda. Não era um recomeço definido. Mas também não era um fim. Era abertura. Pequena. Cautelosa. Real. Clara sentou. Sem pressa. Sem invadir. E, pela primeira vez desde o início daquela história, ela não estava ali para ganhar nada. Não havia estratégia. Não havia cálculo. Não havia controle. Só verdade. E, talvez, só talvez, aquilo fosse o começo de algo que nenhum dos dois sabia como construir. Mas, dessa vez, sem mentira, sem jogo, sem golpe, apenas escolha. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.